O tratamento das leucemias agudas são todos iguais? Todo mundo precisa de transplante de células-tronco ou transplante de medula óssea? É um pouco sobre o tratamento das leucemias agudas que nós vamos ver agora nesse vídeo que inicia nesse momento. Olá, meu nome é Jadson Cruz, sou hematologista, editor do canal Hemato na Web, o canal de hematologia. Vamos aqui tomar um pouquinho do seu tempo, cerca de 10 minutos, e eu peço sua atenção para falar algo interessante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. Muitos me perguntam se o tratamento das leucemias agudas são todos iguais, todos apresentam um grau de resposta semelhante, se todo mundo tem que fazer transplante de medula óssea naquele momento em que faz o diagnóstico. Às vezes o familiar já quer se propor para fazer os testes para a tipagem do doador. Todo mundo precisa de doação de medula para poder concretizar o ato final, que seria o transplante de medula óssea. Vamos ver um pouquinho acerca do tratamento das leucemias agudas e com isso a gente tentar tirar um pouquinho as dúvidas acerca dele. Mas antes de passar esse conhecimento para você, eu vou pedir o seu apoio. Para isso eu preciso que você deixe o seu like para que a gente possa ganhar relevância e importância dentro do YouTube. Da mesma forma, se você não é seguidor, siga a gente, por favor, para que a gente possa ganhar também relevância no YouTube. Você marcando o símbolo de campainha, o YouTube vai perceber que você acha que é importante esse material e que quer ser notificado das próximas vezes que tiver conteúdo. E aí você vai dar relevância para o nosso canal, permitindo o crescimento e o engrandecimento dele e da hematologia também. E também vai ser sugerido de novos conteúdos, assim como outras pessoas também. Mas, acerca do tratamento das leucemias agudas, a gente precisa primeiro fazer um retrospecto dessa doença. Como eu já afirmei anteriormente, as leucemias agudas, você pode conferir no vídeo que eu vou deixar aqui, elas são doenças malignas do sangue em que ocorre uma alteração na célula-tronco, e essa célula-tronco, chamada célula-tronco leucêmica, ela passa a se proliferar de forma anormal. E essa proliferação anormal é em um determinado ponto da fabricação do sangue, fazendo com que as células não fiquem maduras. E o pior é que, além de não amadurecer, começa a comprometer a fabricação normal do sangue. Com isso, começa a ocorrer o aumento da célula imatura, o blasto leucêmico, a célula maligna, e com a redução gradual das células normais. Por quê? Porque esse blasto começa a ocupar os espaços que seriam das células normais. Assim, pode ocorrer redução da quantidade de plaquetas e, em consequência desse sangramento, pode ocorrer anemia pela redução da fabricação dos glóbulos vermelhos e pode ocorrer neutropenia, que é a redução de fabricação dos neutrófilos, os glóbulos brancos saudáveis que faz o combate à infecção. Daí o aumento do risco de infecção ser bastante significativo, porque as células normais são bastante reduzidas. Essa propriedade do blasto, que é a multiplicação acelerada, ou seja, a divisão de células, fazendo com que ocorra um aumento importante da quantidade de células doentes, é um dos alvos das nossas terapias. Isso por quê? Porque a quimioterapia é uma classe de medicamentos citotóxicos, ou seja, levam a uma morte da célula, e uma das propriedades mais importantes é a atuação naquelas células que estão se dividindo numa velocidade aumentada. Então, essa capacidade do blasto de se dividir de forma exagerada, de forma rápida, é um dos alvos terapêuticos da nossa medicação que vamos usar no tratamento. As quimioterapias utilizadas para tratamento das leucemias agudas são medicações, na maioria das vezes, bastante potentes e, em consequência disso, possui um potencial bastante alto de levar a eventos adversos, que nós vamos falar a seguir. E para isso eu peço sua atenção até o final para que eu possa falar um pouquinho mais acerca desses eventos tóxicos e como eu posso minimizá-los. Mas voltando ao tema quimioterapia, que é a principal ferramenta terapêutica no caso das leucemias agudas, é um tratamento que não é como a pneumonia, que eu trato 10 a 15 dias.
Não é um tratamento como uma infecção urinária que eu trato 5 a 7 dias. É um tratamento bastante prolongado e não é somente com uma droga. Na maioria das vezes eu utilizo diversas medicações com o propósito de diminuir a possibilidade de eu selecionar células que vão ficar resistentes ao meu tratamento. Por isso, não estranhe quando você perceber algum paciente em tratamento de leucemia aguda, vamos colocar no caso da leucemia linfóide principalmente, ocorre uma mudança muito visível das drogas em uso à medida que a paciente avança no tratamento. Na leucemia mieloide aguda também ocorre uma multiplicidade de drogas, porém isso costuma ser menor. As fases do tratamento das leucemias agudas, elas são divididas de acordo com o objetivo de terapia. Naquele momento em que eu tenho o diagnóstico, a quantidade de células doentes estão bastante aumentadas. Para isso eu tenho que reduzir, zerar a quantidade de células. Daí eu faço um tratamento chamado de indução. Essa indução, como o próprio nome diz, é induzir uma resposta terapêutica, induzir a célula-tronco normal se dividir após eu ter feito um tratamento tóxico. Então, o objetivo da indução de remissão é fazer com que as células doentes sumam da medula óssea, pelo menos da forma visível. A partir daí ocorre a proliferação das células normais, depois de ter se realizado o tratamento de indução. Porém, nós sabemos que muitas vezes esse tratamento não é suficiente, pois estudos antigos já mostraram que se eu fizesse somente a indução de remissão, havia uma grande chance de o paciente ter recidiva da doença em curto prazo. Para isso, começou-se a utilizar o tratamento chamado de consolidação. A consolidação é, de forma bem simplificada, uma forma de eu fazer com que eu tenha certeza de que aquela medula óssea que eu fiz o tratamento de indução e que eu zerei a quantidade de doença lá, vai permanecer sem doença. Ou seja, eu vou consolidar um tratamento que eu fiz anteriormente. O tratamento de consolidação é, na maioria das vezes, um tratamento em que eu considero o uso de quimioterapia em altas doses. É aí que entra uma ferramenta terapêutica chamada transplante de células-tronco. Não é todo mundo que vai realizar o transplante de células-tronco. Depende do tipo de leucemia, depende se aquela leucemia é a primeira vez que está ocorrendo, se não é uma recidiva, depende também se teve resposta adequada na indução de remissão, depende de características genéticas, moleculares, pois a partir dessas evidências eu vou utilizar, ao invés de um tratamento quimioterápico de alta dose somente, eu vou utilizar a ferramenta do transplante alogênico. Isso mesmo, alogênico. O transplante de células-tronco nas leucemias agudas, ela deve ser de um doador distinto daquela pessoa que está doente. No caso, quando o transplante é da própria pessoa, nós chamamos de transplante autólogo. Quando é um transplante de um doador alternativo, a gente chama de transplante alogênico. E, na maioria das vezes, no transplante alogênico, nós buscamos um parente próximo, seja um irmão, ou ainda a possibilidade de a gente utilizar os pais, no caso dos transplantes alogênicos do tipo haploidêntico, que tem sido utilizado mais recentemente. Mas, da mesma forma, eu volto a afirmar aqui, não é todo mundo que faz transplante de medula óssea e não é todo mundo que pode utilizar o doador X ou o doador Y. Depende muito da avaliação pré-transplante. Uma vez feita a consolidação, que é aquele tratamento para eu sedimentar o que eu fiz anteriormente, seja com quimioterapia ou seja com o transplante de células-tronco, eu faço o acompanhamento. Aí entra uma característica distinta. Se realizou o transplante de células-tronco, geralmente esse acompanhamento é feito com a imunossupressão, ou seja, com medicações para evitar a doença do enxerto, medicações para evitar a rejeição da própria medula óssea. No caso da leucemia mieloide aguda, não se utiliza comumente manutenção, exceto em alguns casos, como é o caso da leucemia promielocítica aguda.
Por outro lado, na leucemia linfóide aguda, a manutenção é uma característica obrigatória, pois da mesma forma que estudos mostraram um aumento da recidiva de pessoas que não realizaram uma consolidação, a manutenção faz com que ocorra uma redução da taxa de recidiva também no longo prazo. A gente tem que lembrar aqui que a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda são doenças distintas. A leucemia mieloide aguda é uma doença que é muito mais comum nos adultos, fazendo com que ocorra um pico na faixa etária à medida que a idade avança. Por outro lado, a leucemia linfóide aguda é uma doença que é comumente mais diagnosticada em crianças, sendo bastante incomum nos adultos. E da mesma forma, a taxa de resposta é diferente. E isso tem muito a ver também com o tratamento que eu vou empregar. Por quê? Porque o tratamento da leucemia linfóide aguda em crianças, ele permitiu uma taxa de cura bastante significativa com o passar dos anos. Por outro lado, nos adultos não houve o acompanhamento das evoluções de cura como ocorreu nas crianças. Porém, daí entra também uma característica do tratamento das leucemias linfóide agudas, que é o quê? Que é a combinação de drogas que nós utilizávamos bastante em criança, passamos a também utilizar nos adultos. Assim, o tratamento de adultos com regimes de quimioterapia baseados naqueles estudos que foram realizados em crianças permitiu também um avanço significativo, um aumento nas taxas de resposta, um aumento também, algumas vezes, nas taxas de cura, porém ainda as taxas de cura em crianças são mais elevadas do que em adultos. Daí a necessidade de novos estudos, de novas moléculas, de novas ferramentas terapêuticas, até mesmo da nova combinação de medicações que já existe, para que possa, com isso, avançar no tratamento das leucemias agudas. E daí a importância também de canais como esse, pois a partir desse conteúdo você pode ficar sabendo um pouquinho mais acerca de como anda o tratamento das doenças do sangue. No caso de hoje, nós falamos dos tratamentos da leucemia aguda. E quanto aos efeitos adversos da quimioterapia? Sem sombra de dúvida, os principais efeitos adversos são aqueles relacionados à toxicidade da medula óssea. Essa toxicidade da medula óssea se caracteriza pela redução das células normais também. Infelizmente, esse é um dos efeitos bastante comuns das quimioterapias, não especialmente no caso das leucemias agudas, mas de qualquer medicação que é para o tratamento do câncer, inclusive para tumores sólidos, é que essas medicações elas não atuam especificamente nas células doentes, elas atuam também nas células normais, e isso faz com que ocorra uma redução da quantidade de glóbulos brancos, pode ocorrer uma quantidade significativa da quantidade de plaquetas, que já se apresentava reduzida anteriormente, ocorre também uma redução na produção de glóbulos vermelhos, pode ocorrer mucosite, pois a pele e a mucosa ocorre sempre uma renovação celular e então ocorre uma redução da renovação dessas células por causa dos efeitos tóxicos da quimioterapia. Daí não é incomum a presença de mucosite, que é a inflamação das mucosas, pequenas feridas parecidas com aftas ou ainda queda de cabelo, que é uma das características. Pode ocorrer também lesões na própria pele ou em outros locais, como na região perineal. Então, é bastante importante ter essas informações para que a gente possa ter o cuidado, pois lesões na integridade das células, seja da pele, da mucosa, também são fontes de infecção. Outros sinais e sintomas que podem ocorrer com a quimioterapia são sinais já comumente conhecidos, como náuseas, vômitos, pode ocorrer a presença de diarreia. O mais importante disso tudo é que hoje nós dispomos de medicações que ajudam de forma bastante significativa no manejo desses sintomas. Muito do tratamento das leucemias agudas ocorreu em melhora não somente da quimioterapia, como também da terapia de suporte. Assim, medicações para tratar infecções, o próprio conhecimento e avanço na hemoterapia
permitiu o avanço também nos resultados dos estudos que mostraram um avanço nas taxas de sobrevida nos pacientes que tratam leucemias agudas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No caso de hoje, nós falamos sobre o tratamento das leucemias agudas. E espero que você tenha gostado. E se você gostou, obviamente, não deixe de curtir, não deixe de seguir o canal. Se você marcar o sininho das notificações, você será notificado das nossas produções. E, claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Se você acha ele importante para alguém, passe para outra pessoa, porque esse conteúdo pode fazer com que mude a forma como nós percebemos a hematologia, para que possamos difundir o conhecimento das doenças do sangue de forma simples e clara e, obviamente, responsável. E eu vou deixar aqui com vocês duas sugestões de vídeos sobre malignidades do sangue. Uma é sobre linfoma, que são doenças malignas linfóides, e outra é sobre leucemia promielocítica aguda, que é uma das doenças que assistiu uma das maiores revoluções terapêuticas nos últimos anos, fazendo com que o seu curso de uma doença muito grave para uma doença